Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: E disseram os homens da cidade a Eliseu: Eis que a situação desta cidade é boa, como o meu senhor vê, mas as águas são más, e a terra é estéril. Então ele diz: Me traga uma botija nova, e ponha nela sal. E a trouxeram. E então saiu ele ao manancial de águas, dizendo: Assim diz o Senhor, eu sararei estas águas. Já não haverá nela morte, nem a terra será estéril. E foram saradas as águas até hoje, conforme a palavra que falou Eliseu. E depois subiu dali a Betel. Subindo pelo caminho, saíram os meninos da cidade e zombavam dele, chamando ele de calvo. Sobe, calvo, sobe, calvo. E olhando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou no nome do Senhor. E saíram duas ursas do monte e despedaçaram deles 42 meninos. Dali foram para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Amém? Conte essa poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Preste atenção numa coisa que é rápido, irmãos. Olha só. A história de Elias e Eliseu, ela ficou marcada, né, sobre o povo de Israel. O profeta Elias, ele foi uma figura tão importante no meio do povo de Israel que até hoje fizeram uma estátua dele, né? Se eu não me engano é em Tel Aviv que está a estátua do profeta Elias. E tem homens, né, que marcaram a Bíblia assim de uma forma tremendamente, irmãos. Você crê que Deus vai marcar a tua vida assim também? Então não faça uma estátua de você, mas que alguém vai lembrar assim, né, de alguma porra, aquele varão, aquela varoa ali me ajudou, foi através dele que eu me levantei. Quem está entendendo vai glorificando a Deus. Elias, ele havia passado uma fase na face da terra, não se sabe ao certo quantos anos Elias profetizou, mas assim, a gente pode calcular pelos reis Acabe, né, algum tempo assim que ele passou na face da terra. E a gente sabe que depois que ele afrontou os profetas de Baal, os profetas de Azerá, 850 profetas, né? Deus mandou fogo do céu, deu a Elias assim uma vitória muito gloriosa. A Jezabel, a rainha Jezabel, ela faz uma carta, envia, né? E Elias, ele fica com medo da afronta. A carta dizia que ela queria matá-lo e ele foge. Ele chegou a pedir até a morte, né? E Deus então, ele manda Elias fazer 3 coisas logo após isso. Antes de Deus arrebatar Elias da terra, Deus manda Elias ungir o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando, aqui no capítulo 19, do versículo 19, diz assim: E partindo ele dali, achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante de si, e ele seguia com a 12ª, e passando Elias adiante dele, jogou sobre ele a sua capa. Então Eliseu, ele vai aqui deixar o pai, e a Bíblia vai dizer que ele vai seguir Elias, né? E onde nós lemos ali, a Bíblia não relata isso, mas já tem um período assim de mais ou menos uns 10 anos que Eliseu caminha servindo a Elias. Está entendendo o negócio aqui? Olha só, preste atenção na palavra, que eu tenho certeza que Deus vai derramar uma coisa aqui muito forte sobre nós aqui nessa noite. E a Bíblia vai dizer, irmãos, olha só, preste atenção para você entender aqui. A Bíblia vai dizer que eu não sei como eles ficaram sabendo, a Bíblia não relata isso. Isso é uma curiosidade muito grande, todo mundo gostaria de saber. Como eles ficaram sabendo que Elias ia ser arrebatado, né? Todo mundo quer sabendo, até os jovens. Nós vamos ver que
os profetas, né? Eles tinham as classes de profetas, eles ensinavam os profetas, estavam todo mundo sabendo que Deus ia arrebatar Elias. E Eliseu, né, provavelmente assumiria o seu legado. Então esse capítulo 2 aqui, de 2 Reis, ele marca o fim de um ministério profético de Elias, marca o início do ministério de Eliseu, e nos diz uma coisa assim muito profunda que Deus falou comigo hoje: ninguém é insubstituível. Todos nós um dia vamos ser substituídos. Ninguém, assim, eu já falei isso aqui, eu tenho saudade de muitos pastores que passaram na minha vida no início da minha caminhada. Muitos deles já não estão mais aqui na terra, né? O Senhor já chamou para ele. Mas assim, então todo mundo tem um legado, né? E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que quando Elias, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: e aconteceu que quando o Senhor quis levar Elias em um redemoinho ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal. Qual é esse nome? Gilgal. Grava bem esse nome, porque eles vão fazer uma trajetória. Preste atenção na palavra, que vocês vão ver que eles vão fazer uma trajetória, e depois Eliseu ele vai retornar por parte dessa trajetória, né? E Deus ele vai através desse caminho fazer maravilhas. Olha só, preste atenção, que a Bíblia diz que quando eles estavam Gilgal ele foi marcado por vários acontecimentos na Bíblia. Aparece várias vezes esse nome na Bíblia. Existe uma dificuldade muito grande que todo mundo tem de saber ao certo se essa Gilgal da época de Eliseu e de Elias é a mesma Gilgal da época de Josué. Mas vamos falar assim pelo lado espiritual para a gente entender um negócio aqui hoje, nessa noite, para a gente entender o que Deus quer fazer. Gilgal ficou marcado, irmãos, porque quando o povo chegou com Josué para atravessar ali o Jordão e encarar Jericó, o primeiro lugar que eles acamparam foi Gilgal, foi o primeiro acampamento militar. E ali em Gilgal, eles vão, olha só, eles vão comemorar a primeira Páscoa, o prepúcio, né, que era aquela cirurgia que fazia ali no homem, né, eles haviam saído do deserto. A geração que saiu do Egito, toda ela morreu no deserto. Então eles precisavam fazer a circuncisão, que representava a aliança do homem com Deus, que era, hoje é chamado de fimose, né? Operação de fimose. Mas na época era chamado de prepúcio, era um corte que se dava na pelezinha ali, e aquilo ali marcava, né, a aliança do homem com Deus. Tá dando para entender? Eles fizeram em Gilgal, olha só. Eles fizeram em Gilgal a primeira Páscoa que eles haviam celebrado no Egito, mas agora estavam celebrando a Páscoa, a primeira Páscoa depois que eles saíram do Egito, em Gilgal. Ali em Gilgal, eles fizeram a circuncisão, certo? Olha só, preste atenção para você entender o negócio. Mas eles batizaram no Jordão. Quando eles atravessaram o Jordão, aquilo ali simboliza um batismo, tá? É igualzinho o povo que atravessou o Mar Vermelho, que as pessoas perguntam: mas e o povo lá que saiu do Egito, eles foram batizados? Foram no Mar Vermelho. Mas eu quero entrar nesse assunto, vai tomar muito tempo. Mas presta atenção aqui. Então Gilgal ficou marcado, porque que eles atravessaram o Jordão, eles colocaram 12 pedras para memória que Deus havia aberto o Jordão para eles atravessar seco, né? Josué deu ordem para que contasse. Aí eu te pergunto, Gilgal simboliza para nós o quê? A nossa aliança com Deus. A circuncisão era o corte que se dava para poder representar a aliança do homem com Deus. Só que a gente não precisa mais fazer nenhuma circuncisão no nosso corpo, mas sim no nosso coração. Aleluia. A nossa aliança hoje
ela é renovada com Deus através do sangue de Jesus, né? Por isso que a gente ceia. Todas as vezes que a gente ceia, a gente está relembrando a nossa aliança com Deus, né? Agora, preste atenção. Gilgal, então, ela vai simbolizar um lugar da aliança. Então, eles vão sair de Gilgal em direção a Betel. Primeiro caminho que eles estão em Gilgal. Você está entendendo o negócio aqui? Gilgal simboliza o quê? O lugar da aliança. Então, a primeira coisa que o homem precisa fazer com Deus é o quê? Se reconciliar a aliança, né? Porque se você estiver andando na terra sem aliança com Deus, você corre um sério risco de você morrer e parar no inferno, né? Então a melhor coisa que tem para o homem, para o seu coração, é ele ter uma aliança com Deus. Tá dando para entender aqui? Eu vou tentar pregar assim hoje, diferente assim, para a gente dar uma passeada na Bíblia, fazer mais um estudo assim, para a gente entender por que Deus fez essa trajetória. Aí olha só, eles vão chegar, eles vão sair de Gilgal, e a Bíblia vai dizer que eles vão para Betel. Vão para onde? Betel. Betel, o nome Betel quer dizer casa de Deus. Você lembra de Jacó, quando ele saiu da casa do pai? A Bíblia diz que Jacó, ele chega, né, cansado, e faz de uma pedra o seu travesseiro, deita, dorme e tem um sonho, né? Ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. Aí ele acorda e ele diz: quão horrível é este lugar, né? Senão a casa de Deus. Aí ele troca o nome de Luz e bota o nome de Betel, que quer dizer a casa de Deus. Aí ele unge a pedra ali, né? E marcou aquele lugar ali como a casa de Deus. Então o segundo lugar que eles vão passar é por Betel, que simboliza o quê? A casa de Deus. Então você vê, né, que a primeira coisa foi o quê? Gilgal, lugar da aliança. E segundo, a casa de Deus. Você vai entender daqui a pouco essa trajetória e você vai ver o que Eliseu vai fazer. Aí olha só, preste atenção. Então você está entendendo que o homem, depois que ele se reconcilia com Deus, ele precisa ter uma constância, uma comunhão. Uma comunhão. Aí você preste atenção aqui no texto. Olha só, olha o texto. O texto vai dizer assim: e disse Elias a Eliseu: rogue que fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: tão certo quanto vive o Senhor, a tua alma também vive, que eu não te deixarei. E foram os dois. Amém? Está dando para entender? Então você vê, né, que existe uma constância. A pessoa, quando ela quer uma coisa mais a fundo com Deus, ela tem que ter o quê? Uma constância. Pode ficar, um dia vai, outro dia não vai, um dia tá, outro dia não tá. Já pensou se Elias falar assim: fica aqui, Eliseu, que eu vou lá para Betel, Deus mandou ir para Betel, tu vai ficar aqui, e Eliseu ficasse. E aí? Ele ia perder o quê? A porção dobrada. Aí ele vai, né? E a Bíblia diz no versículo 3 que havia os profetas em Betel. Gilgal também era um centro de adoração dos profetas, né? Havia muitos profetas em Gilgal, por isso que eles estavam ali. E agora eles estão partindo para Betel. E chegaram em Betel, também havia um grupo de profetas. E olha o que o grupo de profetas vai falar para Eliseu. E saindo Eliseu aos filhos dos profetas que estavam em Betel, disseram: acaso não sabe que o Senhor hoje irá tomar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu diz: sim, eu sei, fiquem calados. A gente não sabe como é que eles sabiam disso, né? Todo mundo sabia que Elias ia ser tomado por Deus, ele só não sabia como. Todo mundo sabia que Elias ia ser arrebatado, mas ninguém sabia como. Aleluia. Presta atenção. Por isso que a gente não pode o quê? Se você quer algo de Deus, muito profundo com Deus, irmão, você tem que ter uma vida de quê? De constância, né? Tá sempre nos cultos, tá sempre buscando, tá sempre orando, lendo Bíblia, tá sempre meditando na palavra. Aí Deus, ele sempre tem uma coisa mais profunda para poder nos revelar. Amém? Por isso que na igreja existem pessoas que recebem mais e outras que recebem menos. Mas não é porque ninguém é melhor ou não. É porque existe dentro do coração de cada um uma coisa chamada vontade.
Glória a Deus. Cada um sabe onde o calo está apertando, não é verdade? Então o negócio aperta, a primeira coisa que a gente vai para onde? Para a casa de Deus, né? Quando o negócio dá naquele aperto, a primeira coisa que a gente grita logo, o primeiro nome que a gente chama é Deus. Aí olha só, preste atenção numa coisa aqui. No versículo 4, Elias voltou a dizer a Eliseu: fique aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: tão certo quanto o Senhor vive, que eu não te deixarei. E vieram os dois juntos a Jericó. E chegaram a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó e disseram: acaso sabe que hoje o mesmo Senhor vai tirar o teu Senhor sobre a tua cabeça? A mesma coisa que os filhos dos profetas disseram em Betel, os filhos dos profetas falaram em Jericó. E Eliseu vai dizer: eu sei, caras. Eliseu era meio, né, aquele cara assim, meio bronco assim, né, meio grosso. Ele falou pro rei Acabe, e diz assim: ó, se Josafá não estivesse aqui, eu não falaria com vocês. E que ele era um profeta assim, meio grosso, né, um cara que, melhor cala a boca. Aí a Bíblia, olha só, presta atenção. A Bíblia agora vai dizer que eles saem de Jericó e vão para o Jordão. Olha o caminho, presta atenção no caminho. Gilgal, Betel, e saem de Betel, vão para Jordão. Jericó. De Jericó eles vão para o Jordão. Mas presta atenção aqui, você lembra de Jericó? Então Betel simboliza, ó, Gilgal simboliza para nós aliança, Betel a casa de Deus, e agora Jericó. Jericó foi o quê? Quando Deus falou que ia botar Jericó na mão de Josué. Foi a primeira cidade a conquistada, foi Jericó, né? Tinha uma muralha enorme, aquela coisa enorme. E Josué e o povo deram aquelas 7 voltas, né? Na última volta eles deram mais 7 voltas, tocaram a buzina, gritaram e a muralha virou pó. Só que Deus havia falado uma coisa assim: o tesouro todinho é meu, a prata, o ouro, tudo é meu. Aí Acã foi lá, né, com a capa, pegou a capa escondida, levou para sua casa. Então Jericó simboliza a primícia. Jericó simboliza o quê? Primícia. A primícia. O que você tem dado de primeiro para Deus? Qual é a tua primícia? Está dando para entender? Jericó é a nossa primícia. Foi a primeira cidade a ser conquistada. Foi a cidade, né, que assim Deus havia prometido para o povo de Israel que eles iam entrar na terra prometida. E Jericó naquela época era a cidade mais fortificada que existia, né? Josué estava olhando para aquelas muralhas, imaginando como que eles iam entrar, como que eles iam escalar, qual seria a estratégia de guerra, né? E Deus mandou que eles dessem a volta. Foi uma vitória que eles tiveram sem guerrear. Na verdade eles só passearam, né? O povo devia estar em Jericó observando e pensando o que eles estão fazendo. Já estão dando volta em volta do negócio aqui. Mas aí a Bíblia diz que Deus, né, transformou aquela muralha em pó. Eu já vi alguns estudos que a muralha ela não caiu nem para frente e nem para trás, que se abriu um buraco no meio da terra e ela desceu e virou pó aquele negócio, entendeu? Eu não sei como é que Deus fez, mas você crê nisso nessa noite? Deus vai transformar essa muralha em pó na tua vida? Amavassube a navácia, louvado seja o nome do Senhor. Aí agora eles chegam ao Jordão, e Elias vai dizer assim: rogo que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele diz: assim como o Senhor vive a tua alma, que não te deixarei. E foram ambos os dois. Você vê que ele não largava Elias de jeito nenhum, né? Se a gente quer alguma coisa com Deus, a gente não pode o quê? Largar. Tu vê que o Jacó fez o quê com o anjo? Agarrou nele e falou: fico aqui, tu vai ficar aqui. Ele falou:
Só te deixo ir após você dar a bênção, né? Então, olha só, preste atenção. Quando eles passam o Jordão, quando eles passaram o Jordão, Elias vai chegar para Eliseu e vai falar assim, olha só, versículo 9. E aconteceu que eles passando, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça. Amavassube, anavácia. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Elias vai dizer: olha, coisa dura tu me pediste, né? Coisa difícil tu me pediste, mas se você ficar e me ver ser arrebatado, tu vai receber. Então você vê que o processo de Eliseu com Elias, né, eu falei aqui que eles já estavam caminhando uns 10 anos juntos, mas o cara não largava, Eliseu não largava Elias. Ele era um homem que tinha o quê? Uma constância. Amavassube, anavassa. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos, porque Deus hoje ele vai derramar uma porção aqui hoje, nessa noite, uma porção do Espírito Santo sobre você, com uma porção dobrada, uma coisa assim, né? Você vai falar assim, mas por que Eliseu pediu a porção dobrada? Alguns dizem que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14, outros dizem que foi 8, foi 16, mas o importante não é isso. O importante é que Eliseu, ele tinha Elias como um pai espiritual. Tanto que ele diz, né, meu pai, né, ele tinha o costume de dizer isso, chamar Elias de pai, de um pai espiritual. Olha só, aí Elias, ele vai ser tomado no redemoinho. A capa desce, né? A capa vai descer. E Elias, antes deles atravessarem o Jordão, Elias havia tirado a capa, dobrou, ele bateu e a água abriu. E os profetas estão lá, os profetas, filhos dos profetas estão em Jericó, olhando tudo aquilo que está acontecendo. Estão ali observando. Elias foi lá e pá! Abriu o Jordão, os dois atravessaram. Quando chegou do lado, fechou o Jordão e Elias foi tomado. E os filhos dos profetas estão vendo. Eles viram, o carro veio, né? Tomou, Elias levou. Aí eles estão olhando. Olha só, preste atenção na palavra. Eles estão olhando e estão dizendo: ele foi, mas como é que ele foi? Aleluia, Jesus. Tem gente que está te observando, irmão. Tem gente que te observa. Navassube, anavácia. Tem gente que fica assim: eu quero ver agora o que é que vai acontecer. Navassube, anavácia. Louvado seja o nome do Senhor. Os caras estão olhando para Eliseu. Eles viram Elias ser tomado. Elias subiu no carro de fogo e foi levado. E Eliseu ficou do outro lado do Jordão. Eles foram. E eles não sabiam como é que Eliseu agora vai voltar. Amavassube, anavácia. Mas a Bíblia diz que Eliseu vai tomar a capa que havia caído de Elias e vai ferir o Jordão, e o Jordão vai... Deus. Coisa tremenda, né? Você crê nisso nessa noite, irmãos? Alguém vai ver Deus na tua vida. Ó, grava o que eu estou falando aqui hoje, nessa noite, o que Deus vai derramar sobre você aqui. Alguém vai olhar para você e vai falar: tem alguma coisa diferente em você. Eu estou sentindo uma unção diferente. Tem algo diferente nesse homem, nessa alma. Aleluia. Alguém está precisando ver Deus. Ó, Deus não faz coisa para que a gente saia por aí, né? Olha aqui, olha para cá, e, né, ficar tirando onda com o poder de Deus. Mas tem coisas que Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida para que as pessoas vejam que o poder de Deus está naquele lugar, está na tua vida, e, né, que Deus é contigo. Então grava bem o que eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Deus vai fazer algo assim tão tremendo com o poder do Espírito Santo de Deus, que alguém vai olhar para você e vai ver você cheio do poder. Eu creio, meu Deus, aleluia. Nicodemos falou para Jesus: eu sei que para o homem fazer essas coisas, Deus tem que ser
com ele. Aleluia. Ele falou, tu é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, então, eles foram, né? Gilgal. Eles foram em Gilgal. Depois foram para Betel. Depois foram para Jericó. De Jericó foram para o Jordão. Agora Eliseu está voltando sozinho, né? O Jordão ele passou. Aí os profetas de Jericó se ajoelharam e disseram para ele: pô, nós vimos que o mistério, o espírito de Elias está com você, mas ele deve estar em algum lugar, deixa a gente ir atrás dele. Eliseu falou: não precisa ir atrás dele. Aí eles insistiram, a Bíblia diz que eles encheram tanto o saco de Eliseu, que Eliseu falou: pode ir. E eles foram atrás de Elias. E Eliseu ficou ainda 3 dias em Jericó. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias em Jericó. Amava sob a navácia. E a Bíblia diz que eles voltaram e não acharam nada. Eliseu, tá vendo? Eu não avisei, vocês não me deram crédito, né? Amava sob. Só que aí o que acontece? Preste atenção aqui, eu já vou terminar. Jericó, ela foi uma cidade amaldiçoada por Josué, por causa de Acã ter tirado, né? Aquela capa, aquela coisa toda, né? Então, Josué ficou tão chateado com aquilo tudo que ele amaldiçoou a cidade de Jericó. Então você vê que a cidade era boa, mas a maldição trouxe um prejuízo que a água da cidade não dava para nada. Meu Deus. Como é que você vai viver num lugar assim que a água não presta? Hein? Como é que você vive num lugar sem água? Dá para viver num lugar sem água? Você consegue viver sem água? Hein? Aí os filhos dos profetas foram até... Nós lemos aqui no início. Você vai entender porque eu comecei lá e fui em outro lugar e voltei. Você vai entender que a volta de Eliseu agora vai ser diferente. Quando ele passou por Jericó, não aconteceu nada. Ele ainda era um homem, estava seguindo Elias. Ele tinha o Espírito Santo de Deus naquela época. O Espírito Santo de Deus vinha sobre um homem, não havia o derramamento do Espírito sobre toda a carne, né? Ele está caminhando com Elias, está aprendendo. Só que agora, quando ele volta, ele já está cheio do Espírito Santo. Aí o negócio vai ser diferente. Tu crê que Deus vai te levar assim no lugar? A sob a navácia, num lugar amaldiçoado, que quando tu entrar, irmão, que tu orar, os demônios vão cair por terra, e aonde não tinha vida vai ter. A cidade de Jericó era assim. Só que aí a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele vai falar assim: me traz um prato novo aí, bota sal nele. E ele vai chegar diante do manancial. A Bíblia diz que ele chega diante do manancial das águas e profetiza. Aleluia. Ele está profetizando sobre a água. Tá dando para entender o negócio aqui? E tem gente que pensa que a gente é maluco. Às vezes a gente profetiza sobre certas coisas, mas é o poder da palavra. Aleluia. Né? Aí a Bíblia vai dizer que ele vai... Olha o que nós lemos aqui. Versículo 21 diz assim: então saiu ele ao manancial de águas e deitou ali o sal, dizendo: assim diz o Senhor, eu sararei estas águas, e já não haverá nelas morte, e nem a terra será estéril. Está dando para entender o negócio aqui? Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o nome. Jericó, irmãos, antes de Eliseu atravessar o Jordão, era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade que não produzia nada. Só que agora Eliseu está voltando, mas cheio do Espírito Santo, olha que com um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, por onde passa faz uma diferença muito grande. Talvez as pessoas olhassem para Eliseu e não davam nada. Só que agora, irmão, quando eles viram, né, que ele bateu a capa de Elias e abriu, o negócio mudou. Glória a Deus. Aleluia. O negócio vai mudar na tua vida aí. Eu creio. Amava sob a navácia. O derramamento de algo de Deus aqui, do poder de Deus, do dom de Deus, do talento de Deus, alguma coisa que Deus vai derramar sobre você aqui hoje nessa noite, vai chamar a atenção de alguém aí. Amava sob a navácia. Olha só, preste atenção. Ele pediu uma porção dobrada, né? Então, olha só, eu estava falando sobre isso, até esqueci. Por quê? O pai daquela época tinha um costume do primogênito, do filho primogênito, receber a bênção da primogenitura.
Ele recebia uma porção maior do que os outros filhos. Recebia algo assim maior e melhor do que os outros filhos, que era o primeiro. Então era dada a bênção. Tanto que Jacó, ele tomou a bênção da primogenitura, né, do seu irmão lá, que não deu valor. Trocou por um trato de lentilha. Então você vê que quando Eliseu pede, ele não está falando assim, pô, me encha do teu espírito aí, pô, quero ser um cara. Ele não pediu isso. Não é? A gente pensa, né, porção dobrada, pô, se a dele ia vir até aqui, de repente a minha vai vir até aqui, né? Mas na verdade ele está falando disso. Ele está falando que o pai, né, ele tinha Elias como pai espiritual. Ele pediu a Elias que desse aquela bênção para ele, para que ele pudesse exercer o mesmo ministério profético de Elias, continuar o ministério profético. Está entendendo o negócio aqui? A navassúbia navácia. Então a bênção que Deus derramou tinha um poder, algo diferente do que os outros filhos dos profetas. Você crê nisso nessa noite? Deus vai te derramar algo aqui. Irmão, grava bem que eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Deus, eu estou sentindo a graça do Senhor, estou sentindo aquela presença forte do Espírito Santo. Deus vai derramar algo aqui hoje, nessa noite. Vai derramar uma bênção sobre a tua vida aqui e vai te encher do poder dele nessa navassúbia naval. Olha só, presta atenção. A cidade de Jericó, ela era amaldiçoada até Eliseu passar por ela. A cidade era estéril e as águas não podiam fazer nada. Mas Eliseu passa e profetiza, e agora ele traz vida. Aleluia. Aonde tinha morte, ele profetizou vida. Você crê nisso nessa noite? Que Deus vai, ó, eu não sei que você está profetizando, irmão. Grava bem que Deus está falando contigo aqui hoje nessa noite. Mas Deus vai tirar aquilo que, aonde tinha morte, onde tinha tristeza, onde tinha depressão, onde tinha ansiedade. O Espírito Santo de Deus, ele vai transformar tudo isso em vida. Aleluia. A navassúbia, a navácia. Ó, olha o projeto. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Aí agora Eliseu, cheio do Espírito Santo, Deus voltando. Jordão, Jericó, e ele vai para Betel. Ele vai chegar em Betel. Só que olha só, presta atenção que aqui a gente fecha. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. É um lugar de adoração. Casa de Deus não é um lugar de adoração, né? Glória. Eles tinham o Deus de Israel, só que o povo naquela época estava idolatrando outros deuses. A idolatria havia tomado Israel. O povo, né, havia se corrompido. Samaria, estava tudo corrompido. Adoração a Baal, a vários deuses. Aí Eliseu, ele vem e volta para Betel. Só que agora, ele passou por Betel e não aconteceu nada. Só que agora ele está voltando cheio do Espírito. Olha só, ele vem entrando em Betel. Aí a Bíblia diz que vem 42 jovens. A gente pensa assim, jovem, né? Pensa, pô, garotinho novo, 16, 17 anos. Mas no texto original tem uma outra linguagem que dá a entender que já eram homens já normais, né? Homens que tinham uma maldade muito grande no coração. Porque eles vão atrás do profeta debochando. Olha lá, careca! Olha lá o careca! Olha lá. Aí algumas pessoas entendem, né, que Eliseu, eu escutei um cara falar que Eliseu era leproso. Olha só, por quê? O leproso, quando ele era curado, ele tinha que raspar a cabeça e se apresentar para o sacerdote. Mas não seria o caso de Eliseu. A gente fala umas loucuras muito grandes. Outros diziam que Eliseu tinha uma calvície aqui, um negócio aqui, que os profetas tinham o costume de raspar a cabeça aqui. Mas os profetas antigamente andavam com uma capa e cobriam até a cabeça, né? Ele não está dizendo isso com a intenção de dizer que Eliseu não tinha cabelo. Eles não estão chamando Eliseu disso. Eles estão dizendo, presta atenção para você entender o texto. Eles estão chamando Eliseu de careca, porque o cabelo naquela época tinha uma função representativa da força e do poder do homem. Por isso que muitos homens eram cabeludos e barbudos. Não tinham o costume de raspar a cabeça. Então o cabelo ele representava, dizendo que ele tinha força. E agora eles estão zombando de Eliseu,
Porque Elias havia sido tomado e eles estavam achando que Eliseu não tinha nada. Estava vazio. Perdeu, ela perdeu careca. Ela vai, careca. Aí a Bíblia diz que Eliseu vira. Ó, estende a mão. Eu vos amaldiçoo. E a Bíblia diz que saem 2 ursas do bosque e despedaça 42 jovens. Você vai falar, pô, mas por que Deus matou? Só porque o cara está chamando o cara de careca? Não é porque está chamando de careca. É porque eles tinham a intenção de matar o profeta. A Navassuba é Navassa, louvado seja o nome do... Irmão, Deus conhece a intenção do coração de cada um. Aleluia. Deus sabe exatamente a maldade que está no coração de cada um. O Senhor sabia exatamente. Ó, o único problema, eu costumo dizer isso muito. Cuidado, irmão. Não mexe com quem tem unção. A Navassuba é Navassa. Você pode mexer com qualquer pessoa. Não é só o pastor que deu unção, não. Desde o menor da igreja até o... tem unção. É ungido de Deus, escolhido de Deus. Aleluia. Qualquer um que é escolhido de Deus, recebeu um chamado para fazer alguma coisa, recebe uma unção de Deus. É ungido do Senhor. Então, a Bíblia diz para que a gente não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, né? E os homens estão ali para maltratar o profeta Eliseu, mas a Bíblia diz que Deus, ele permite, quando ele estende as mãos e amaldiçoa, ele permite as 2 ursas despedaçar o jovem. Então, quando ele passou por Betel, não aconteceu nada, mas agora quando ele volta, ele traz a morte. A Navassuba, em Jericó ele trouxe vida, mas em Betel ele trouxe morte. Você vê como é que é perigoso. Muitas das vezes a gente mexer com as coisas de Deus, mexer com a igreja de Deus, mexer com o homem de Deus, mexer com a mulher de Deus. Irmão, é a melhor coisa. A rainha da Inglaterra, ela tinha o costume de dizer que era melhor enfrentar um exército armado do que enfrentar um homem e uma mulher que bota o joelho no chão e os pés para trás. A Navassuba é a Navassa. Tá dando para entender o negócio aqui? Tu quer que Deus vai fazer uma justiça na tua vida aqui hoje, nessa noite, irmão? Eu não sei quem está batendo língua, eu não sei. Porque tem gente, irmãos, que olha para nós. Tem gente que olha para nós e não dá nada por nós. Olha para a gente e nos desvaloriza. Nós estamos vivendo um período na face da terra, irmãos, que a igreja ela tomou uma proporção totalmente diferente do que era a igreja no passado. Hoje a gente vive uma fase na igreja onde os homens são soberbos, arrogantes, prepotentes. Tem muita gente se achando muita coisa hoje e desfazendo dos pequenos. Mas Deus nessa noite está dizendo para alguém que hoje nessa noite vou fazer justiça à tua vida. Tem uma unção de Deus sendo derramada aqui hoje nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, irmão. Por onde você passou que tu foi humilhado, por onde você passou, irmão, que alguém te desmereceu, que te zombou, que te envergonhou, Deus está falando que tu vai passar lá de volta e o negócio vai ser diferente. Deus vai te levar de volta a algum lugar aí, e quando tu passar por lá o negócio vai ser diferente. Na boca da a Navassuba é Navassa. Você vê que quando ele passou em Jericó, ele trouxe vida. Mas quando ele passa em Betel, Deus traz o juízo. Aleluia. Tem gente que está preparado para receber o melhor de Deus, a vida que Deus tem, a vida eterna. Mas tem gente que tem que passar pelo juízo. Deus. A Navassuba é Navassa. Olha só, preste atenção que eu já vou parar por aqui, porque depois que ele sai de Betel, e acontece essa fatalidade ali com aqueles 42 jovens, ele vai para o Monte Carmelo, e dali a Bíblia diz que ele segue para Samaria. Ele tinha um circuito, queria muito ao Monte Carmelo, por isso que a mulher sunamita, Sunei, ficava no meio do caminho entre Samaria e o Monte Carmelo. Então ela passou a observar Eliseu, falou, pô, esse homem, quando ele subia muito para o Monte Carmelo para orar, e a distância era muito grande. Então ela resolveu fazer o quê? Um
quarto. Ela falou, pô, quando ele vier aqui para orar, que ele pelo menos tem um lugar para repousar. O cara deve dormir lá no cocoroco do monte, né? Então, eu não quero entrar nesse assunto, mas deu para entender? Sim. Deu para entender? Sim. Que se você quer algo mais forte da parte de Deus, você tem que manter o quê? Fidelidade e constância. Aleluia. Pode ser aquela pessoa que uma hora tá, outra hora não tá, né? Um dia vem no culto, outro dia não vem no culto, né? E ter fidelidade, de se manter ali fiel ao pastor, fiel na igreja, né? Tá caminhando, tá buscando, fiel com Deus. Porque tem gente, irmão, que quer muita coisa de Deus, mas daqui a pouco tá no mundo, daqui a pouco tá na bagunça, e entra na igreja e sai, fica naquele ciclo, aquele negócio ali, quebra aliança toda hora com Deus. Tá dando para entender? Então, se você quer algo mais forte de Deus, você tem que manter a fidelidade e a constância. Você vê que eles saíram de Gilgal, passaram em Betel, Jericó, Jordão. Só que quando ele volta do Jordão, o Jordão se abriu. Jericó sarou as águas, sarou a cidade. E Betel ele trouxe juízo. A Navassuba é Navácia. Então, em vários lugares que você passar cheio do poder do Espírito Santo de Deus, Deus vai te usar para fazer maravilhas. Glória a Deus, aleluia. A Navassuba é Navácia. Se você passar vazio, não vai acontecer nada. Mas quando você passa cheio da presença, alguma coisa Deus vai. Os demônios sabem, irmão. O demônio não. Diabo não tem medo que você vá para a igreja. Aleluia. Isso aí é uma ilusão. Eu estou na igreja, até o diabo entra na igreja. Diabo não tem medo de quem está na igreja. Diabo não tem medo que você vai de terno para a igreja, que anda de Bíblia. O diabo tem medo de um homem, de uma mulher que anda em fidelidade, em constância e em oração. Gosta de orar. Isso aí, irmão, se você andar em espírito de verdade, com Deus, se você andar na fidelidade com Deus, se você andar correto com Deus, se você ter uma constância nas coisas de Deus, aonde não passar o demônio vai te olhar de longe assim, vai... A Navassuba é Navácia. Aí falei, com esse homem eu não posso, com essa mulher eu não posso. A Navassuba é ele vai ficar tentando, até você parar, cansar. Mas se você manter a constância, eu vou até o fim. Jesus falou, vai ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não pode ser fiel só um pedacinho. Tem que ser até a morte, tem que ir até o final. Fica de pé para a gente orar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender o negócio aqui, ué?